Pessoal, então voltamos, eu já iniciei a gravação. Então, o que eu falei, a gente está fazendo uma revisãozinha para a nossa prova. Eu vou deixar a nossa prova aberta. Eu vou deixar depois dessa aula a prova aberta. Eu vou mandar um aviso dizendo para vocês que a prova está aberta. Aí eu vou deixar a prova aberta até o dia 8 ou 9, para vocês poderem fazer com calma a prova. Aí o Edgar, o Thiago, eu tô trocando os nomes. O Thiago, ele perguntou para mim, né, que como é que funciona o método do padrão interno, né? Então, na aula passada, são muito simples os exercícios de padrão interno, né? Ah, quando eu aprendi que quando a gente faz uma prova, a gente faz questões difíceis e também a gente faz questões fáceis. Então, essas do padrão interno, então esses exercícios do padrão interno, eles são os exercícios fáceis, vocês não podem errar, né? São os exercícios mais fáceis da prova. Então, a gente tem, por exemplo, deixa eu... Tem. Uhum. Então, na lista sabe aquela L3 da aula passada? O exercício 7 da lista L3. O exercício 7 da lista L3. Se você for aqui nos arquivos, o potássio pode ser determinado. Uhum. Quer ver? A gente pode eu até mando de novo aqui para vocês não se perderem, né? Então, vamos lá. Eu mando aqui a L3 de novo para vocês no chat do Teams. Então, ó, eu vou carregar aqui, carregar do meu computador. Peraí. Deixa eu mandar essa lista de novo aqui para vocês. Então, eu já mandei aqui, deixa eu ver. Vou pôr o compartilhamento de tela só para vocês verem o exercício. Ó, eu vou colocar o compartilhamento de tela aqui. Vocês estão vendo? Então, eu abri a lista aqui, deixa eu dar um zoom para ficar melhor para vocês verem. Deixa eu ver se eu acho o zoom nesse aqui. Vou dar um zoom aqui. Nessa lista L3. Ó, então, é o exercício de número 7. Tá vendo? O potássio pode ser determinado por espectroscopia de emissão em chama, usando um padrão interno de lítio. Os seguintes dados foram obtidos para soluções padrões de cloreto de potássio e uma solução desconhecida contendo uma quantidade constante de cloreto de lítio como padrão interno. Todas as intensidades foram corrigidas pela subtração da intensidade de emissão do branco. As concentrações de sódio na amostra, determinadas através do método da calibração externa e da calibração interna, são
Então, você tem aqui no gráfico, você tem a concentração de potássio na amostra, aí você tem a intensidade de emissão do potássio e a intensidade de emissão do lítio, né? Então, então você olha bem para essa tabela, você pode imaginar que você tem concentrações crescentes de potássio, né? Elas estão indo de 1, 2, 5, 7,5, 10 e 20 ppm, né? Enquanto que a concentração do padrão interno, que é o lítio, é sempre a mesma. Aí lembra que eu contei para vocês aquela historinha do problema da emissão atômica, né? Então, eu vou parar aqui o compartilhamento de tela. Eu vou parar aqui o compartilhamento de tela. Eu parei o compartilhamento de tela. Então, se você utilizar, então se você ver o exercício 7, você imagina que todas as concentrações de lítio, então você tem a curva analítica, né? Então, as concentrações estão aumentando, né? Então, aqui você tem a concentração de potássio em ppm na tua amostra. Aí a concentração vai aumentando. 1, 2, 5, 7,5, 10 e 20. A resposta, né, a intensidade, né, o sinal analítico para o potássio, ele vai aumentando. Então, ele vai de 10, 15,3, 34,7, 65,2, 95,8 e 110,2. Só que eu falei para vocês que quando você trabalha com emissão atômica, né, você tem a chama e você borrifa na chama a solução que tem o potássio, né? Obviamente, o potássio em solução ele vai estar como um cátion monovalente. Você imagina que a energia da chama promove elétrons em estado fundamental para um estado excitado. Isso daí faz com que ele emita uma luz, né? Aí essa luz aqui você pega com você pega com um monocromador, você tem aqui, isso daqui é transmitido para o detector, né? Do teu equipamento. Aí você tem um sinal analítico. Você imagina que com o tempo você está espirrando água na chama. Então, obviamente, a temperatura da tua chama vai ser alterada. Então, você imagina que se a chama esfria, o teu sinal analítico diminui. Se a chama esquenta, seu sinal analítico sobe, né? Então, então você imagina que por causa disso, logo embaixo a gente tem um gráfico da calibração externa. Então, o que eu falei, o gráfico da calibração externa, você faz uma série de padrões, né? Então, você imagina que todas as soluções têm o mesmo volume final e você tem uma concentração que vai aumentando, né? A exemplo do que está aqui no quadro. Então, na calibração externa, você só tem solução, você só tem o analito em solução, né? Então, por exemplo, eu pego o analito e dissolvo em água deionizada, não tenho nenhum interferente. Então, essa primeira figura que tem logo abaixo do exercício, esse exercício eu peguei do Skugg, do livro do Skugg. Lembra que eu falei que a gente segue, eu pego alguns exemplos do Skugg e alguns exemplos do Harris, né? É até engraçado a gente usar dois livros, né? Que cada um dos livros tem mais de 1000 páginas, né? E o Harvard eu também gosto, eu peguei algumas coisas do Harvard. O Harvard, eu falei para vocês que é um webbook, né? Ele está disponível gratuitamente na internet, ele é muito utilizado nos Estados Unidos. Principalmente, né, pelo fato, né, do Harvey, ele doou o livro dele. Qualquer pessoa no mundo pode acessar o livro dele gratuitamente, né? O Skugg e o Harris, se vocês quiserem acessar depois de formados, né, vocês vão ter que comprar o livro, tá? Então, a gente fez uma curvinha analítica aqui. Então, é simplesmente, eu peguei as concentrações e fiz um gráfico
XY, X concentração, Y analito. Você vê que por causa da variação da temperatura da chama, você vê que esse gráfico não é muito linear, né? Você vê que ele vai fazendo aqui os... Você vê que esse gráfico tem uma linearidade muito pobre. Ó, o R quadrado, né? O R quadrado desse gráfico é de 0,8603. Então você imagina que é um gráfico que tem uma linearidade muito pobre por causa da variação da temperatura da chama. Tá? Então, quando a gente tem o método, quando a gente tem... Então aqui você tem C1, C2, C3, C4. Então você tem concentrações de potássio que vão aumentando. Todos os seus frasquinhos, né, vão ter o mesmo volume final, mas todos eles vão ter a mesma concentração de um padrão interno. E nesse caso aqui, né, o analito é o potássio, e o padrão interno é o lítio. Então você imagina que todos os pontos da tua curva, além da concentração crescente de potássio, eles vão ter a mesma concentração de lítio. Então, se você for olhar, né, então aqui a gente vai colocar o sinal analítico para o lítio. Né? Aqui a gente vai colocar o sinal analítico para o lítio. Eu falei para vocês que todas essas soluções têm a mesma concentração de lítio. Aí você olha, 10,5, 7,5, 6,8, 8,5, 10, 5,8. Aí você fala, nossa, professor, você não falou que todas essas soluções têm a mesma concentração de lítio? Falei. Mas por que está oscilando a resposta do lítio se todos têm a mesma concentração? Por causa disso. A resposta oscila por quê? Porque a temperatura da chama se altera. Então você imagina que se a temperatura da chama aumentar, a resposta para o potássio vai ser maior. E também vai ser maior para o lítio. Se numa segunda medida a chama esfriar, a resposta para o potássio vai ser menor do que deveria ser, mas para o lítio também. Então, em vez de eu fazer um gráfico concentração em vez de resposta do potássio, eu vou fazer um gráfico da concentração do potássio. Só que aqui eu vou colocar o sinal do potássio dividido pelo sinal do lítio. Isso daí faz com que eu ganhe muita linearidade, porque eu elimino o efeito da temperatura da chama. Então, se você for olhar para a figura seguinte, aqui você tem calibração externa e aqui você tem o método do padrão interno. Pra você ter noção, o R quadrado dessa mesma curva, só que usando o padrão interno, é de 0,99. Entendeu? Então lembra, o padrão interno é sempre utilizado para quê? O método do padrão interno, para eliminar respostas de equipamentos que oscilam muito. Né? Então, o que eu falei, emissão atômica. Sempre, não é que o equipamento é ruim, entendeu? É que você está borrifando água continuamente numa chama. Então, você imagina que você está trabalhando numa indústria de cloro e álcalis. Né? A cloro e álcalis, né, que o principal produto é hidróxido de sódio, e os subprodutos, né, é o gás cloro e o gás hidrogênio. Não, o gás hidrogênio ele é valioso, né? Mas se usa muito hidróxido de sódio na indústria do alumínio, né? Então você está trabalhando numa indústria de cloro-alcális como engenheiro, você tem que monitorar a qualidade das salmouras que estão chegando para a tua empresa.
Então você imagina que é um dia que está recebendo um monte de amostras, né? Você está passando uma amostra atrás da outra no teu equipamento. Aí você está num outro dia que você recebeu só 2 amostrinhas, né? Você recebeu só 2 amostras de salmoura para alimentar o teu processo. Então você imagina que num dia esse daqui está borrifando continuamente. Ele tá, borrifa uma amostra, borrifa outra. No outro dia ele tá chama quente, borrifou uma amostra. Deu 2 horas, borrifou outra amostra, né? Então você imagina que a chama está sempre quente, né? Com a mesma temperatura. Agora ela está trabalhando sempre, a temperatura sempre vai estar oscilando. Então não é que o equipamento é ruim, né? Você tem que usar esse método do padrão interno para corrigir a oscilação na temperatura da chama, tá? Então, por exemplo, o exercício ele fala: calcule a concentração usando o método do padrão interno e o método do padrão externo. Isso. Então, o exercício ele dá. Então, o exercício dá aqui com o método do padrão externo, ele dá y igual a 5, 5, 6, 11, 3x mais 12,6, 4, 7. E com o método do padrão interno, ele dá 0,9422 mais 0,2537. É. Não, mas na verdade, você já sabe que essa daqui sempre vai dar muito melhor que essa. Olha o coeficiente dessa daqui. Olha, é, isso. É, aqui eu dividi o sinal analítico do potássio pelo do lítio. Isso. E aqui eu coloquei só o sinal analítico do potássio para concentração, né? Aqui eu falei, isso é um exercício do livro didático. No livro didático a gente já. Depois eu até coloco ali no Excel para vocês verem, né, como é que funciona através do Excel, né? Então, ele pergunta, né? Ele fala que a amostra tem 47,3, a resposta dela para o potássio, e a resposta dela para o lítio é 9,1. Então, se eu for fazer através da calibração externa, eu vou falar que a concentração de potássio na minha amostra é 47,3 menos 12,647 dividido por 47,3, que vai dar quanto? Não, não, eu troquei aqui. Eu tô louco. O coeficiente angular está aqui. É 5, 6, 1, 1, 3. Isso. Está em ppm, né? Lembra que ppm é miligramas por litro, né? Então, agora, para fazer pelo método da calibração interna, eu vou pegar o sinal analítico do potássio e vou dividir pelo sinal analítico do lítio. Então, eu vou ter 47,3 dividido por 9,1. Isso daqui vai dar quanto? Que vai dar 5,2. Então, agora é o método do padrão interno. A concentração de potássio na minha amostra vai ser 5,2 menos 0,2337 dividido por 0,2537.
9, 4, 2, 2. Se você for ver, não deu muita diferença do tá bom. Então, você pode ver, né, então você pode ver, que, enfim, não deu muita diferença na resposta analítica, mas com certeza, se fossem várias amostras, você ia ver que o desvio padrão ia diminuir muito, né, usando o método do padrão interno, né, se fossem várias amostras. É só isso. Eu falei, são as questões mais fáceis da prova. Isso, isso. Sim, sim. Ah, não, mas aí não tinha curva, entendeu? Era só sem a curva. Isso. Isso daí é o padrão interno sem curva que você faz, tá? É o padrão interno sem a curva. E isso, isso. Não, aí não tem como. É, isso. Mas quando tiver a curva, é fácil você saber que é com a curva. Eu vou dar a equação, né? É. Então, é. Então, por exemplo, deixa eu ver. Isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa lista L3 em Word. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu vou colocar compartilhamento de tela. Então, eu vou colocar aqui para compartilhar a tela com vocês. Tem, mas nesses que eu vou dar, não. Né? Não é só usar direto o valor. Tá? Então, por exemplo, nesse exercício que a gente acabou de resolver, eu falei, ele é um exercício do livro didático. No livro didático, a única coisa que é dada é isso daqui, ó. Ele só dá essa tabelinha aqui para vocês no livro didático. Tá? Que é a mesma tabelinha do exercício, tá vendo? Então, ele fala, obtenha a curva analítica usando o método da calibração externa. Então, no método da calibração externa, eu vou vir aqui, no método da calibração externa, eu vou vir aqui, vou colocar as respostas pro meu analito. Isso. Aqui eu vou colocar a concentração. Então, ó, aqui eu tenho as concentrações, né? Então, aqui você tem a concentração do potássio e aqui você tem o sinal analítico para o potássio. Então, é o que eu falei, né? Mais uma vez, se eu quiser... Não, é que eu quero descobrir, ó, eu quero descobrir a concentração da amostra. Então, lá embaixo, você está vendo nessa tabela? Tem a amostra, tá vendo? Aí, ele está falando que eu tenho uma amostra que me dá um sinal analítico de 47,3. Ele fala, determine a concentração dessa amostra através da calibração externa, né? É que eu falei, eu posso vir aqui, fazer a curva analítica, é só eu selecionar as células que estão
os meus resultados. Eu venho aqui em inserir a curva de dispersão. Aí aqui ele já está me mostrando a curva de dispersão. Deixa eu dar, acho que eu aumentei desde 1 demais, né? E, meu Deus. Então está aqui minha curva analítica, né? Você consegue ver facilmente, né? Que ela não segue um comportamento muito linear, né? É só você selecionar as células, né? Então, deixa eu deletar. É só você selecionar as células que estão teus resultados. No Excel, né, de praxe, você coloca primeiro os valores de x, depois os de y. Né? Isso daí é de praxe no Excel. Aí eu venho aqui em inserir, aí eu venho aqui em gráficos, aí tem essa opção do x e do y, tá vendo? Aí você vem aqui e escolhe o gráfico. E depois que você escolheu o gráfico, você clica em qualquer ponto com o botão direito do mouse, aí você vem aqui adicionar a linha de tendência. Aí ele adiciona a linha, você vem aqui embaixo e coloca, né, exibir a equação do gráfico e exibir o R quadrado, né? Aí você tem a sua curvinha aqui, tá vendo? Uhum. Então esse daqui está resolvido, né? Mas assim, é que eu falei, eu sinceramente, eu não gosto que eu não faço isso nos meus trabalhos, que imagina que isso que eu ensino para vocês é o que eu faço nos meus trabalhos, né, científicos, né? Eu sou químico analítico, né? Eu não gosto de pegar e usar a equação da reta que você vê no gráfico do Excel, que você tem chance de errar na hora de digitar qualquer coisa. Eu mesmo me perco fácil. Então, eu venho aqui e obtenho o coeficiente angular e linear com aquela função proglim. Então, eu venho aqui e escrevo proj.lin. Aí aqui eu coloco aqui eu coloco os valores de y, primeiros valores de y, mas tá vendo que quando você escreve proj.lin, ele já fala o que você tem que fazer, né? Ó, ele já fala valores conhecidos de y, valores conhecidos de x. Por isso que o pessoal gosta muito de tabelas, né? Porque as próprias tabelas já te falam o que você tem que fazer. Você não precisa saber muita coisa. É tudo autoexplicativo. Aí você coloca, aí você clica ponto e vírgula, ele já fala, né? False. B definido como zero, ou seja, eu quero uma curva analítica que não tem coeficiente linear. Aí verdadeiro, tá? Eu vou ter uma curva analítica que tem coeficiente linear. Aí eu venho aqui e coloco verdadeiro. Ponto e vírgula. Verdadeiro, né? Retornar estatisticamente a regressão adicional. False, não retornar estatística da regressão adicional, né? Aqui é que eu falei, ele vai te dar uma série de parâmetros, né? Então, por exemplo, eu vou colocar verdadeiro. Não, só verdadeiro. Aí ele vai me dar uma série de parâmetros, né? Os mais importantes. Aqui você tem o R quadrado, né? Aqui você tem o coeficiente angular e aqui você tem o coeficiente linear. Esse daqui é o erro do coeficiente angular e esse daqui é o erro do coeficiente linear. O outro Rzinho é aqui é o grau de liberdade. Você imagina que aqui é o número de graus de liberdade da curva analítica. E aqui, se eu não me engano, é o erro da curva analítica. Agora eu não... Não, 17,57 é o erro da curva analítica. Tá? Ele mudou um pouquinho, porque nas versões anteriores, né, ele dava só até a terceira linha. Né, e você ainda tinha que selecionar as 6 células adjacentes, apertar F2, Ctrl Shift Enter, para aparecer essa função. Agora é automático, você só dá proglim, ele já faz tudo para ti. Né? Então, por exemplo, agora eu vou calcular a concentração da minha amostra. Você já fez para mim esses cálculos na calculadora para eu colocar ali no quadro negro. Né?
Então, aqui, eu vou calcular com Excel, eu vou pôr esses valores, menos esse. Aqui, a gente tem os valores de B. Eu vou clicar em F4 para segurar. Se bem que só tem uma amostra, né? Eu não vou arrastar para calcular das outras. E aqui eu tenho o coeficiente angular, né? Então, subtrai a minha resposta do coeficiente linear e divide pelo angular. E aqui eu tive a minha resposta que deu 6,17. Né? Que vai dar 6,17. Agora vamos fazer o método do padrão interno, né? Então, então eu já tenho. Então vai ser tudo igual foi feito anteriormente, né? A diferença, então, eu até vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Então aqui eu tenho as concentrações do meu analito, que no caso é o potássio. Aqui eu tenho a resposta do meu analito, que é o potássio. E aqui eu tenho a resposta do meu padrão interno, que é o lítio, né? Então aqui eu vou falar que eu tenho a resposta do meu padrão interno, que é o lítio. Então, nessas células aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Isso. Aí essas daqui eu só vou arrastar. Imagina que todas as amostras têm a mesma concentração de lítio. Né? Todas as amostras na curva analítica, eles têm a mesma concentração de lítio. Essa amostra que eu quero determinar a concentração, ela também tem a mesma concentração de lítio que todos os pontos da curva analítica. Né? Então, eu coloco aqui o sinal para o lítio, que é 10, 7,5, 6,8, 8,5, 10, 5,8. Então, agora, a minha curva analítica, ela não vai ser construída, né, utilizando só a resposta do meu padrão, vai ser a razão. Entre a resposta Então, aqui eu tenho a concentração para o lítio, e aqui, o que eu vou usar como resposta analítica vai ser o sinal analítico do potássio dividido pelo sinal analítico do lítio. Tá? Então, é isso daqui que eu vou usar. Então, eu vou vir aqui, né? Essa célula aqui eu só vou arrastar para eu ter a concentração. E aqui eu vou fazer a razão, né? Então eu vou colocar o sinal do potássio dividido pelo sinal do lítio. Aqui esse daqui é o verdadeiro exercício do livro, né? Que eu falei antes, esses exercícios aqui é do tempo das provas escritas, né? Então eu falei, se eu chegar uma prova escrita e eu pedir para o cara obter a curva analítica, ele vai gastar muito tempo. A não ser, não, tem aquela, que também é que eu falei, na minha época de graduação, lá em 2000, 22 anos atrás, né, o pessoal da engenharia era muito fã de ter aquelas calculadoras HP, que faz um monte de cálculo, tudo. Mas eu percebi, assim, coisa de 10 anos depois, né, visitando uma escola de engenharia no Rio de Janeiro, eu percebi, assim, que, tipo, você faz tudo que a HP faz com 1000 vezes mais rapidez e facilidade no Excel, tá? Então, a maioria dos alunos de engenharia, assim, não vou usar essa calculadora, não, é muito mais fácil fazer no Excel. Então, os engenheiros de hoje, eles não gostam de calculadora, eles gostam de Excel, né? Então, a maioria deles, né, tipo assim, faz um gráfico, eu faço no Excel, mas naquela época era prova feita no papel, você só podia ter uma calculadora, né? Então, com essas calculadoras que não esboça gráfico, era muito difícil. Acho que até na calculadora, que até se inserir todos esses valores na calculadora, meu Deus do céu, vai tempo, né? Bem, enfim, então aqui você tem a, a tua curva analítica e você pode determinar o coeficiente angular e o linear através da função progilin. Então é a mesma coisa, você vem proj.lin, aqui você vai inserir os valores de y, ponto e vírgula, aqui você vai colocar os valores de x, ponto e vírgula,
verdadeiro, ponto e vírgula, verdadeiro. Então agora você tem o coeficiente angular e o coeficiente linear. O exercício, né, ele falava que a amostra tem uma resposta de 47,3 e a resposta do lítio 9,1. Então agora você não usa mais a resposta do lítio, você usa a razão entre a resposta do potássio dividido pela resposta do lítio. Então você vai usar o 5,19. Então você vai colocar 5,19, que é a resposta da minha amostra, menos o coeficiente linear, dividido pelo coeficiente angular. Vai dar 5,24. É um pouquinho diferente aqui do quadro, né? Porque aonde? 2,569. Isso. É um pouquinho diferente. 2,569. Deixa só 255, tá ótimo. Foi aqui alguma coisinha que aconteceu. O Edgar, lembra que você me perguntou o que é esse valor aqui na equação? O 17? Isso daqui é o erro da curva analítica, né? Então, tipo assim, o erro da curva analítica. Você imagina assim, que você vai pegar... Você imagina o seguinte, esse daqui é o valor de y. Quanto seria o valor de y se eu determinasse ele usando a curva analítica? Aí eu faço esse valor aqui, menos o valor que eu obter através da curva analítica. E elevo ao quadrado. Aí eu faço os quadrados dos erros, entendeu? Da curva analítica. Esse daqui é o erro da minha curva analítica. Esse valor que está aqui. Então, você viu como que diminuiu esse valor da calibração externa para a calibração interna? E você viu que a resposta foi 6,17 para a calibração externa e 5,24 para a calibração interna. Tá? Você imagina que em química analítica uma diferença dessa é muito significativa. Né? Imagina se... Tem métodos que não precisam. Né? Por exemplo, a espectrofotometria. Você não precisa de padrão interno. Porque nunca vai variar. Ela apresenta muito pouca variação. Então, para o método espectrofotométrico, né, espectrofotometria de absorção molecular, que é o que a gente fez nas aulas práticas desse curso, não se usa padrão interno. Né? Pode se usar adição de padrão, mas não se usa padrão interno. Agora, a gente fez padrão externo e adição de padrão. Só não fez o padrão interno porque não se usa o padrão interno em espectrofotometria. Né? Muito bem, aproveitando que a gente já abriu o Excel, né? Então aqui a gente tem as estatísticas. Essa daqui é a lista de exercícios que a gente está fazendo na aula de hoje. Então aqui a gente tem as estatísticas, né? 2 suplementos alimentares foram analisados utilizando o método colorimétrico do ácido gálico. Os resultados são mostrados na tabela abaixo. Existe diferença significativa entre a precisão dos resultados? Existe diferença entre as massas de ferro nos 2 suplementos? Tá? Então, ó, a gente tem os dados aqui. Vou colocar aqui do teste F e do teste T. Então, eu vou dar Ctrl C, Ctrl V aqui no Excel. Então, é o que eu falei. Na verdade, eu tinha feito a listinha aqui para vocês, né?
Essa listinha, na lista de exercícios que eu passei para vocês, logo abaixo já está o resultado do teste F e o resultado do teste T. Daí eu tirei do Excel, né? Eu estava montando essa listinha para fazer a revisão da prova para vocês, aí eu estava pensando em calcular tudo manualmente. Aí eu parei, pensei e falei, não, velho, não tem sentido a gente se matar fazendo um monte de cálculo na mão, sendo que a gente faz isso em um segundo no Excel, né? Então, na verdade, o que vocês precisam não é saber fazer o cálculo, é saber interpretar o resultado do Excel. O que vocês precisam é interpretar o resultado do Excel. Então, eu já coloquei logo abaixo os resultados do Excel. Então, eu vou aproveitar que eu já abri o Excel aqui para mostrar para vocês, então prestem bastante atenção. Então, aqui a gente tem os resultados. Vou dar Ctrl V. Tá? Eu acho que eu não copiei o nome dos suplementos. Então, deixa eu copiar aqui o nome dos suplementos. Para você saber que é o Ferronil e o Vitafer. Você, Ctrl V. Certo? Bem, então eu estou perguntando, a precisão dos dois métodos foi igual? Então, isso daqui são resultados que vocês obtiveram lá na aula de laboratório. Lembra que eu falei que tinham que fazer pelo menos 5 vezes cada comprimido. Então, vocês pegaram o mesmo comprimido e analisaram ele 5 vezes, né? Aí vem a questão, tá, mas se eu analisei a mesma amostra 5 vezes, por que eu não tive 5 resultados iguais? Por causa do desvio padrão. Você imagina que você vai analisar a mesma amostra diversas vezes. Você nunca vai ter o mesmo resultado. Se tiver, eu vou falar que você está mentindo para mim, que você fez uma vez e replicou o resultado, né? Então, você tem a média dos resultados e você tem o desvio padrão. Quando eu falo que eu estou comparando a precisão dos métodos, eu estou comparando os desvios padrões. Então, você imagina que quanto maior o desvio padrão, ou o desvio padrão relativo, mais impreciso é o meu método, né? Então, como é que você compara os desvios padrões? Então, falando, os desvios padrões do ensaio do Ferronil foi igual os desvios padrões do ensaio do Vitafer? Então, primeira coisa, você calcula o desvio padrão. Então, você coloca DESVPAD, aí você vem aqui, seleciona os valores, né? E você tem o desvio padrão. Deixa eu até dar um zoomzinho aqui para ficar mais fácil de vocês verem depois. É DESVPAD. Ó, você vem aqui, igual, DESVPAD. Aí você vem aqui, seleciona os valores e você tem o desvio padrão. Então, você já viu que o desvio padrão no Vitafer é maior que no Ferronil. Tá, mas será que é diferente isso daí? Bem, lembra que você tem o teste F, onde você tem o desvio padrão do maior, né, dividido pelo desvio padrão do menor. Se esse valor calculado for maior do que o valor crítico, você fala que a diferença é significativa, né? Você não precisa fazer nenhum cálculo porque o Excel faz isso para você, né? Então, ó, repara aqui, você clica em dados, aí você vem aqui, clica em análise de dados. Então, é 2,11 elevado ao quadrado, dividido por 0,41 elevado ao quadrado. Porque é ao quadrado, né? Não, que tipo, na verdade, eu falo comparar o desvio padrão, né? Mas geralmente você usa é a variância, porque o desvio padrão elevado ao quadrado é a variância, tá? Então, você clica aqui, ó, teste T, 2 amostras para a variância, tá vendo? O próprio nome no Excel ele fala, né? Que é para variância, né? No livro didático, ele usa o desvio padrão, só que aí ele usa o desvio padrão ao quadrado, entendeu?
Eu vou fazer o cálculo aqui, vocês vão entender. Então, eu quero teste F, 2 amostras para variâncias, né? Então, eu vou vir aqui, vou clicar em OK, aí ele vai abrir a caixinha de diálogo. Então, eu vou colocar que o intervalo 1 é o que tem o maior desvio padrão, consequentemente a maior variância. Vou colocar que o intervalo 2 é o que tem a menor variância. E eu vou colocar aqui intervalo de saída, onde eu quero ver meus resultados. Por exemplo, eu quero que meus resultados começam aqui em H2. Eu vou vir e vou dar Enter. Aí ele calculou já as médias para os dois suplementos. Ele colocou a variância que eu falei, né? Ele falou teste F, né? Ele é, na verdade, para as variâncias. É que o livro didático usa desvio padrão. Aí ele coloca o desvio padrão ao quadrado em vez das variâncias, né? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, né? Você está vendo que aqui estão os valores das variâncias? Se eu quiser transformar desvio padrão em variância, é só colocar ao quadrado. Então, por exemplo, ó, vou colocar ao quadrado, desvio padrão. Colocar ao quadrado o desvio padrão. Então, lembra que o desvio padrão ao quadrado é a variância, né? Então, ele tem a média, ele tem as variâncias, ele tem o número de observações, foram feitas 5 observações para cada comprimido, e você tem o GL, que é os graus de liberdade, né? Então, você lembra que o grau de liberdade é N-1. Eu tenho 5 observações, eu vou ter 4 graus de liberdade, né? 26,29. O valor crítico é 6,38. Se o F calculado é maior que o F crítico, você fala que a diferença é significativa. Eu falei para vocês que no Excel, o 1 representa 100%, né? Então, se vocês pegarem uma série de dados de um lado e do outro lado vocês derem Ctrl+V e mandar ele calcular o teste T, por exemplo, ou o teste F, ele vai dar 1, quer dizer, esses dados são exatamente iguais, né? Então, você imagina... se você tiver, que nem eu falei, né? Esse daqui era o único teste que eu pedi o pessoal fazer na mão, né? Então, é o que eu falei, o F crítico é a variância do maior dividido pela variância do menor. Então, ó, se eu fosse calcular o valor de F, era só colocar a variância do maior dividido pela variância do menor. Que dá 26,29, que é exatamente o que foi visto no teste F, né? A desvantagem de você fazer isso na mão, como eu falei, no tempo das minhas provas no papel, é que eu tinha que colocar uma tabela do teste com os valores tabelados de F e de T para você saber se isso é significativo ou não. Por exemplo, o F crítico ele é tabelado. Então você ia ter que olhar, tem uma tabelinha lá para todos os graus de liberdade, você ia ter que pegar e consultar a tabelinha. Sem a tabelinha você não ia saber me dizer. Como o F calculado é maior que o F crítico, você vai dizer que os resultados não são similares. Eu vou falar que os dois métodos têm variâncias diferentes. O desvio padrão, a variância, né, são medidas de precisão. Lembra quando eu desenhei os quadros ali, sabe? Tipo, a gente tinha um atirador que ele atirava Não, eu tinha um atirador que ele sempre acertava os tiros no mesmo lugar. Então não importa se ele acertava na beirada do alvo ou no centro. Ele acertava sempre no mesmo lugar, então ele era preciso, né? Mas o cara o atirador que acerta todos no centro do alvo, ele é preciso e exato. O que acerta todos no mesmo lugar, mas muito fora do centro, ele é preciso, mas ele não é exato, né? Ele é inexato, né? E aí vem a segunda questão, né? A massa de ferro nos dois comprimidos é equivalente? Você pode já observar que a diferença da média é muito grande, tá vendo? Um tem média 34,21, outro tem média 23,08, né? Então, provavelmente, você olha aqui e fala, não, é muito diferente essas médias, né?
De fato são. Então, o que você poderia me dizer que eles não são iguais, né? Simplesmente por causa dessa grande diferença numérica. Agora, uma coisa que eu falo para vocês que vocês têm que manter atenção é aquele exemplo que eu falei do nitrogênio. Quando o Lord Reynolds ele descobriu que existia mais um gás na atmosfera além do oxigênio e o nitrogênio, né, que no caso era o argônio. Então ele obteve nitrogênio através da atmosfera e obteve nitrogênio através da decomposição da matéria orgânica. Ele teve resultados praticamente numericamente idênticos, mas estatisticamente diferentes. Através dessa diferença estatística, ele conseguiu dizer que tinha mais alguma coisa no ar do que o oxigênio e o nitrogênio, que no caso era o argônio. Então, no caso desse exercício, né, do Lord Reynolds, tem uma massa de nitrogênio da atmosfera e uma massa de nitrogênio que que eu obtive através da decomposição da matéria orgânica. Números praticamente iguais numericamente, né? Aí vem, mas esses valores são iguais? Aí você olha lá, números quase idênticos numericamente. São iguais. Não, não são. São extremamente diferentes. Mas por quê? Porque o desvio padrão é muito pequeno. Então você tem ideia, você tem noção que, por exemplo, às vezes você tem um resultado assim. Você tem 22,345. E às vezes você tem 22,341. Se esses valores, se essas, tipo, aqui é um conjunto de dados que a média é essa, e aqui é um conjunto de dados que a média é essa. Você tem noção que se o desvio padrão for muito pequenininho, pode ser que esses valores sejam diferentes, apesar de tão próximos numericamente. E pode ser que se você tiver um desvio padrão muito alto, você pode ter um valor 15 e um outro valor 25. Pode ser que esses dois valores sejam iguais também, estatisticamente iguais, se você tiver um desvio padrão muito alto. Então você tem que sempre que olhar para os valores de t, né? Então como é que eu faço o teste t? Então lembra que o teste t é para comparar as médias, ou seja, para comparar a exatidão, né? Tá, mas então tá. Esses resultados eles são iguais. A massa de ferro no ferronil é igual à massa de ferro no Vitafer, não é? Vamos fazer o teste t. Lembra uma vez que eu tentei fazer no quadro, aquele monte de conta? É. Ainda bem que você não lembra. Então tá, eu cliquei aqui em dados, análise de dados. Aí eu vou vir aqui, você tem 3 testes T. 2 amostras em par para média, 2 amostras presumindo variâncias equivalentes e 2 amostras presumindo variâncias diferentes. Qual que eu vou usar? O que o teste T te falou das variâncias? O que o teste T falou para você da variância das 2 amostras? A gente acabou de fazer o teste F. Eu falei T. É F. Que as variâncias são diferentes. Então, qual desses testes eu vou usar? Teste T, presumindo variâncias diferentes. Isso. Você faz o F para saber qual teste T que você usa, presumindo variâncias equivalentes ou variâncias diferentes. Então aqui eu tenho a variável 1. Aqui não, o teste F é para você saber das variâncias. Depois que você sabe das variâncias, que você vai comparar as médias. E aqui então, aqui eu vou ter um intervalo de saída. Eu quero que comece aqui os meus resultados. Então eu vou fazer o teste F. Então o que ele vai me dar de novo? Ele vai me dar a média, ele vai me dar a variância, ele vai me dar o número de graus de liberdade. Você pensa o seguinte, quando as variâncias não são equivalentes, o número de graus de liberdade muda. Tá?
E aqui ele vai me dar o T crítico unicaudal e o T crítico bicaudal. Tá? Hum? Você imagina que o unicaudal você só olha de um dos lados da distribuição, né? O bicaudal você olha dos dois. Tá? Então, é que eu falei, você pensa o seguinte, eu tenho um valor, faz de conta que eu tenho um valor que é maior que o T crítico unicaudal, mas é menor que o T crítico bicaudal. O que que isso quer dizer? Se um valor é maior que o T crítico unicaudal, você pode dizer que eles são diferentes. Mas você não pode dizer que um é maior que o outro. Então, por exemplo, é claro, né, que você está comparando duas médias. Obviamente, uma média vai ser numericamente maior que a outra. Então, você está comparando, por que seja o que eu falei, a altura dos moradores de Pomerode com a altura dos moradores de Blumenau. Se o teu T calculado for maior que o T unicaudal, você pode dizer que as alturas dos cidadãos são diferentes, mas você não pode afirmar que, por exemplo, que o pessoal de Pomerode é mais alto que o pessoal de Blumenau. Agora é um caso em que você calcula o T e teu T calculado é maior que o T bicaudal. Aí você pode falar que um valor é maior que o outro. Eu posso dizer então que com certeza, além de diferente, o pessoal de Pomerode é mais alto que o de Blumenau, por exemplo. Eu posso dizer com certeza, né, que eu posso dizer com certeza que eu posso dizer com certeza que o Vitafer tem mais ferro que o ferronil, né? Isso. Você vê que o bicaudal, você vê que o T bicaudal é de 2,77, enquanto que o calculado é 11,55, ele é muito maior que o bicaudal. Você pode dizer com certeza que o Vitafer tem mais ferro que o ferronil. Agora, por exemplo, eu dei uma questão no semestre passado que quase todo mundo errou, que era o método para extrair nitrito de salsicha. Um você deixava fervendo por 15 minutos e outro por 30. Aí o pessoal teve o T calculado maior que o T crítico unicaudal, mas menor do que o bicaudal. Aí eu falei, tá, deixando 30 minutos eu posso afirmar que extrai mais nitrito do que deixando a 15 minutos? Aí todo mundo pôs sim. Era verdadeiro ou falso? Mas é falso. Eu posso dizer que a quantidade de nitrito que eu tirei da salsicha, deixando 15 ou 30 minutos, é diferente. Mas eu não posso dizer que uma é maior que a outra, porque o T crítico é maior que o T. Desculpa, o T calculado é maior que o T crítico unicaudal, mas ele é menor do que o bicaudal. É, é diferente, mas eu não posso dizer quem é maior. Tá? Não, mas você já sabe que é diferente, né? Então, não, por exemplo, às vezes você tá, tipo, que nem eu falei, acontece muito, especialmente em engenharia, né? Engenharia química, que o cara tá sempre mexendo num processo, sabe? Então, às vezes o cara muda as condições, né? Aí é que eu falei, o cara faz só um experimento. Aí ele tem um valor, tem dois valores, obviamente, um maior que o outro. Aí ele vai me dizer melhor ou pior o processo. Eu falo, não, se você não tem replicata, você não pode me dizer nada. Você não pode, se você não tem replicata, você não pode dizer se melhorou ou piorou o processo, tá? Se você, o que eu falei, se você calcula os resultados do teu processo, né? Do jeito padrão e do jeito que você alterou o teu processo. Aí você vai fazer o teste T, né? O teste F e o teste T. O teste T, ele vai te falar se o teu T crítico calculado for menor que o T unicaudal, você já sabe que deu diferente, mas você não pode dizer com certeza se é maior ou menor. Agora, se ele der maior que o bicaudal, você pode falar que você otimizou o teu processo. Tá? É assim que funciona. Então é o que eu falei, né? Basicamente não tem segredo nenhum em fazer esses testes, você só tem que saber interpretar a tabelinha que o Excel te dá. Isso. Não, é simples.
Então agora a gente já fez a parte do a gente já fez a parte do basicamente é só isso daí. Então quer ver, vamos fazer um outro exercício de padrão interno. Hã, isso. Ah não, é muito complicado. Hã, não, que na verdade tem uma até eu tô escrevendo um artigo agora, que é justamente sobre isso, né, que na verdade é assim, né, falar: "Mas isso não é estatística, né?" Não falar: "Não, de fato é estatística, né", mas você imagina que a coisa chegou a um ponto, né, por exemplo, a química com as técnicas instrumentais, né, ela te dá muitos resultados. Então você precisa de um método para tratar esses dados que são muito grandes. É falar qual que é a diferença da estatística de um cara formado em estatística, né, de um economista, para um químico. E você imagina o seguinte, que no estatístico você tem muitas amostras e poucas variáveis. Então você vai fazer um estudo de estatística, você vai perguntar e muitas vezes você tem variáveis mais qualitativas, você vê qual o grau de instrução, você coloca ensino médio, superior, pós-graduação, né, mais uma variável qualitativa. Então você tem poucas variáveis, né, tipo assim, região que a pessoa nasceu, região que a pessoa vive, faixa salarial, altura, peso. Agora quando você trabalha com química, né, você tem 30 amostras para analisar, você tira um espectro de infravermelho da amostra, cada espectro tem 30.000 pontos. Então você tem uma matriz que tem só 30 linhas, mas ela tem 30.000 colunas. Você pega um trabalho de estatística do IBGE, você vai ter uma planilha que vai ter 10, 12 colunas e vai ter alguns milhões de linhas, tá. E essa que é a diferença. Aí é o que eu falei, eu estou fazendo uma revisão histórica, tudo. Em 81 já teve um professor norte-americano que ele falou, né: "Ah, os computadores, eles são muito utilizados". Imagina que em 81 acho que o computador mais poderoso do mundo não tinha nem um milésimo da capacidade de processamento que você tem no teu celular hoje, né. Até estava vendo num artigo que, em teoria, o computador que controlava a Apollo 11, ele tinha 1.000.000 de vezes menos capacidade de processamento que um iPhone 5, né. Então você imagina que hoje, né, você tem no teu celular um processador muito mais potente do que a NASA teve há 40 anos atrás, né. Já na década de 80 ele falou: "Não, é que hoje, né, a gente precisa usar computadores na área de engenharia e ciências exatas, né, porque a gente tem muitos dados e eles precisam ser tratados, né". Se bem que isso é só o comecinho, né, da parte de estatística, a parte mais avançada ainda não cheguei a licionar na graduação, né, que é o que eles chamam de quimiometria. Ah, aí são umas coisinhas um pouquinho mais avançadas, né. Então a gente tem mais um exercício aqui, que é o método do padrão interno, né. Hum? Ah, tá. Então a gente tem mais um exercício aqui, que é o método do padrão interno. Aí ele fala aqui: "A água pode ser determinada em amostras sólidas por espectroscopia no infravermelho. O conteúdo de água no sulfato de cálcio hidratado deve ser medido empregando-se carbonato de cálcio como padrão interno para compensar alguns erros sistemáticos do procedimento. Uma série de soluções padrão contendo sulfato de cálcio hidratado e uma quantidade constante conhecida de padrão interno é preparada. A solução com conteúdo desconhecido de água também é preparada contendo a mesma quantidade do padrão interno. A absorvância do composto hidratado é medida em um comprimento de onda, né? Juntamente com aquela do padrão interno em outro comprimento de onda.
Os seguintes resultados foram obtidos, né? Então aqui a gente tem os resultados, né? Então você tem a porcentagem de água na amostra, você tem a absorvância medida na amostra, e você tem, na verdade não é absorvância, né? Porque quando você está falando agora de infravermelho, né? Então você pode mais colocar como o sinal analítico para a amostra e o sinal analítico para o padrão, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem os dados, vocês estão vendo? Então aqui a gente tem a amostra, o padrão e a porcentagem de água. Então eu posso vir aqui e dar Ctrl C, Ctrl V. Então aqui eu tenho a amostra, o padrão e a porcentagem de água. Então você pode fazer o gráfico, né? Eu posso colocar aqui a porcentagem de água. Eu vou colocar aqui a porcentagem de água. Opa, perdão. Eu vou colocar aqui a porcentagem de água. E aqui eu vou colocar a resposta para o meu analito. Então é o que eu falei, eu posso fazer um gráfico normal, tá vendo? Aqui eu tenho a porcentagem de água e aqui eu tenho a resposta analítica para a água na minha amostra, né? Eu posso determinar a curva analítica para eu determinar a concentração na minha amostra. É só usar a função proj.lim. Aqui eu vou colocar os valores de y. Aqui eu vou colocar os valores de x. Eu vou colocar ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, verdadeiro. Tá vendo? Aí eu obtive a minha curva de calibração. Vocês podem ver que essa curva de calibração não é muito boa, meu R quadrado deu 0,63, né? Então, eu vou vir aqui, vou colocar inserir. Não ficou muito bom, né? Posso vir aqui, clicar com o botão direito, adicionar a linha de tendência. Não ficou nada bom a minha curva analítica. Isso. Então é só para mostrar mesmo, né? Então você vê como fica péssimo se eu não usar um padrão interno, né? Você imagina que ficou péssima essa curva analítica. Então agora eu vou fazer o mesmo trabalho, né? Quanto mais perto de 1R, melhor. Então aqui eu vou colocar a porcentagem de água na minha amostra. E aqui eu vou colocar o sinal analítico da minha amostra dividido pelo sinal analítico do meu padrão interno. O enunciado do exercício ele fala, né, que, deixa eu ver, L3. Uma série aqui, a água pode ser determinada em amostras sólidas por espectroscopia no infravermelho. O conteúdo de água no sulfato de cálcio hidratado deve ser medido empregando-se carbonato de cálcio como padrão interno, para compensar alguns erros sistemáticos do procedimento. Então, tipo, o erro sistemático, né, é a mesma coisa que eu falei do caso da espectroscopia de emissão na chama, né? O erro sistemático, a temperatura da chama está variando, né? Você sabe que a temperatura da chama vai variar porque eu estou espirrando água na chama, mas eu não consigo controlar essa temperatura, né? Ela vai estar sempre oscilando, né? Então, esse é um erro sistemático que acontece no meu sistema. A bombinha também que borrifa a amostra para a chama, né? Ela pode, em algum momento, ela borrifar uma vazão diferente. Uma coisa também que eu não controlo, né? Uma série de soluções padrão contendo sulfato de cálcio hidratado e uma quantidade constante conhecida do padrão interno é preparada. A solução com conteúdo desconhecido de água também é preparada
contendo a mesma quantidade de padrão interno. A absorvância do composto hidratado é medida em um comprimento de onda, né, da amostra, juntamente com aquela do padrão interno em outro comprimento de onda, né? Você tem o A do padrão. E os seguintes resultados foram obtidos, tá? Utilizando o método do padrão interno, qual que é a porcentagem de água na amostra, né? Então eu só usei o método do padrão externo para você ver que não dá certo nesse caso. Tem que ser mesmo o padrão interno para eliminar os erros sistemáticos, né? Então aqui eu vou colocar a resposta da a concentração do meu analito, e aqui, em vez de eu colocar a resposta do analito, eu vou colocar a resposta do analito dividido pelo padrão interno. Então aqui eu tenho a minha amostra dividido pelo meu padrão interno, né? Então agora é só puxar para baixo. É. Posso determinar agora o coeficiente angular e o linear. Eu nem preciso me dar o trabalho de digitar de novo o Progilin. É só dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, que ele já faz para mim. Você viu que o meu R quadrado mudou de 0,63 para 0,99, né? Se eu quiser calcular a concentração agora na minha amostra, né, a amostra desconhecida, é só eu vir aqui, eu vou fazer a resposta do meu analito dividido pela resposta do meu padrão interno. E agora, utilizando a curva analítica, eu vou calcular a porcentagem de água nessa amostra, que vai ser isso daqui, menos o coeficiente linear, dividido pelo coeficiente angular. Deu 15,99, né? Quanto que a gente tinha calculado? Porcentagem de água na amostra. Bem, eu não lembro agora, mas, ó, por exemplo, vamos calcular com o método do padrão externo. Ó, com o método do padrão externo, né? Você vai ter isso menos o coeficiente linear. Vamos fechar o parênteses. E o produto dessa subtração, a gente vai dividir pelo coeficiente angular. Então foi praticamente a metade, é uma diferença realmente muito significativa no processo, né. Só para ilustrar, né, para o exercício do livro didático, ele fala para você calcular pelo método do padrão interno. Aí a gente calculou pelo método do padrão externo também, só para você ver que não é só um adendo, né, ele é realmente necessário em muitos casos, o padrão interno, especialmente para reduzir os erros sistemáticos, né. Bem, era isso, vamos continuar. Não, quando não tem curva, a gente quando o pessoal de casa, o Edgar, o Thiago, ele acabou de perguntar como é que faz quando não tem curva, né. Então, quando não tem curva, você faz igual a gente resolveu na aula passada. Eu não sei se a gente chegou a fazer, chegou a fazer o exercício 6 na aula passada? É, na aula passada a gente chegou a fazer o exercício 6? É, tá, tá. Então, o exercício 6 dessa lista aí que eu acabei de mandar de novo para vocês é um exemplo, né, de quando não tem curva analítica. A gente usa essa equaçãozinha aqui, ó. Tá vendo? A gente usa essa equação aqui para resolver, né? A gente usa essa equação aqui para resolver. Não, o F você calcula. É. O F você calcula sempre.
A gente viu como é que faz isso na aula passada. Eu acho que o 6 não foi feito, né. Eu acho que dá para a gente fazer o exercício 6. Hum? Foi feito o 6? O 6 é o exercício do uma solução padrão contendo iodoacetona e para-diclorobenzeno, deu picos com áreas 400 e 800 respectivamente, em cromatografia gás. Bem, não custa nada, a gente fazer esse daí de novo. Não custa nada a gente fazer esse daí se já foi feito, até porque eu queria pegar a aula de hoje mesmo para revisar com vocês, né. Então só para quem não está lembrado, né, a gente já fez um monte de exercício de adição de padrão, mas aqueles exercícios de adição de padrão que não tem a curva analítica, né, é só um padrão, você lê a absorbância, a resposta analítica do analito na amostra, depois você vem, adiciona um padrão e faz a leitura novamente, né. Não, esse daí é adição de padrão, aí a gente tem agora o padrão interno quando não tem a curva analítica, né. Então vamos lá, então aproveitar, eu queria, na verdade, essa aula de hoje eu só queria revisar com você o que vai cair com vocês o que vai cair na prova. Então o pessoal não está muito lembrado, então presta bastante atenção que vai cair um exercício assim na prova, né. Então, aqui a gente tem então a gente vai resolver o exercício 6 da lista L3. A gente acabou de resolver uma série de exercícios com um padrão interno em que você tem um gráfico. Então agora é o segundo caso, né, você tem um padrão interno, mas não tem o gráfico, todos são resolvidos desse jeito. Hum? Sim, um pouquinho diferente. Bem, é, calma, depois a gente faz mais um então, acho que talvez dá tempo de fazer hoje. Então eu vou parar com o compartilhamento de tela aqui, eu vou parar com o compartilhamento de tela aqui, e a gente vai fazer a gente vai vir aqui e vai fazer, ah, vou parar o compartilhamento de tela, a gente vai vir aqui e vai fazer o exercício de número 6. Pessoal, antes de eu fazer o exercício de número 6, você imagina o seguinte, você resolve todos esses exercícios, né, você coloca aqui que o X é o teu analito, né, e o S é o teu padrão interno, né. Então você imagina que o X é o desconhecido, é incógnita, né, e o S é o internal standard, né. Então como o livro é norte-americano, né, ele colocou o S. Então você tem, no método do padrão interno, você tem que AX é igual à concentração do analito, isso daqui vezes um fator de resposta, que multiplica a resposta do padrão interno, dividido pela concentração do padrão interno. Aqui é a resposta do analito e aqui é a resposta do padrão interno. Concentração do analito, concentração do padrão interno, né. E como é que eu calculo o valor de F? É simples, é só fazer que F é igual a X dividido por X, que multiplica S, dividido por AS, tá. Acho melhor colocar um ponto aqui, senão a gente confunde o X com a multiplicação. Então o Edgar acabou de o Thiago acabou de perguntar como é que calcula o valor de F, desse jeito. E como é que calcula o valor de X? Não, é só passar esse daqui para cá multiplicando, né.
Então, é só usar essas fórmulas aqui que você resolve tudo. Então, a gente tem o exercício 6, que é um exercício da adição de padrão, tá? Então, olha o exercício que ele está falando. Uma solução contendo iodo acetona e para de cloro benzeno. Deu picos com áreas 400 e 800, respectivamente, em uma cromatografia a gás. 1 ml de uma solução desconhecida de iodo acetona foram tratados com 0,1 ml de para de cloro benzeno. Então, você imagina que o para de cloro benzeno, né, é o padrão interno. Então, a primeira coisa que a gente faz nesse exercício é calcular o valor de F, né? Então, a gente vai calcular o valor de F. Ele está falando, então, que o para de clorobenzeno é o padrão interno. Então, ele te dá aqui a concentração do padrão interno, que é 1,4 vezes 10 a menos 7. Ele está falando que, no caso, o analito vai ser a iodoacetona, a concentração da iodoacetona vai ser 7 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Ele está falando que a resposta analítica da iodoacetona é 400 e a resposta analítica do padrão interno é 800, né? Então, a gente vai dizer que o valor de F é igual a 7 vezes 10 a menos 8. Opa, a X, né? Então, a gente vai falar que a resposta analítica, o valor de F é 400 vezes 1,4 vezes 10 a menos 7, dividido pela concentração do analito, que vai ser 7 vezes 10 a menos 8, vezes a resposta analítica do padrão interno, que vai ser 800. Então, a gente vai achar o valor de F é igual a 2. Aí, no segundo momento, ele fala, em uma cromatografia a gás, 1 ml de uma solução desconhecida de iodoacetona foram tratados com 0,1 ml de para-diclorobenzeno e a mistura foi diluída para 10 ml, né? Então, aqui você tem, a gente coloca um balãozinho, né? Melhor equipamento vidraria para você acertar o volume é o balão volumétrico, né? Então, você tem um balãozinho volumétrico aqui, ele vai ter um volume final de 10 ml, ele vai ter um volume final de 10 ml. Aqui foi colocado 1 ml da amostra. A gente quer saber qual que é essa concentração. E também foi colocada 0,1 ml do padrão interno. E a concentração desse padrão interno, segundo o exercício, é de 2,2 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 10 a menos 6, né? Não, é o 6, exercício 6.
1 ml de uma solução desconhecida de iodoacetona foram tratados com 0,1 ml de para de clorobenzeno, 2 vezes 10 a menos 6. A mistura foi diluída para 10 ml. A cromatografia a gás forneceu picos com áreas 800 e 600. Né? Para o iodoacetona e para o diclorobenzeno, respectivamente. Né? Então, você tem a resposta do analito e aqui você tem a resposta do padrão interno. A resposta do analito é então você tem aqui iodoacetona. Então você tem 800 e 600 respectivamente, tá? Agora só tem um detalhe. Você imagina que o teu analito foi diluído 10 vezes. Então eu posso já colocar ele na equação levando em conta a diluição dele, ou depois eu faço esse cálculo, né? Então, eu só tenho que calcular a concentração do meu padrão interno na amostra, que vai ser 0,1 ml, vezes 2, vezes 10 a menos 6. Isso daqui dividido pelo volume final da amostra, que é 10 ml. Então, você imagina que você tem 0,1 vezes 2 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 7, 10 a menos 8. Então, a concentração do padrão interno na tua amostra é 2 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Então, agora, eu vou substituir na minha equação e vou achar o valor de x. Então, eu preciso achar o valor de x na minha amostra. Então, eu tenho que a resposta do analito é 800. Eu tenho que a concentração do padrão interno é 2 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Hã? Não, era menos 6, mas eu multipliquei por 0,1 e dividi por 10. Aí ficou 10. Olha aqui, o enunciado ele fala que eu tinha 1 ml de amostra, eu tenho 1 ml de amostra, e coloquei 0,1 ml de padrão interno, e completei o volume para 10 ml. Então, a concentração do meu padrão interno vai ser a concentração original, que é 2 vezes 10 a menos 6, vezes o volume que eu adicionei, dividido pelo volume final da solução. É. Aí eu tenho F, que é igual a 2, e aqui eu tenho a resposta do padrão interno. Aqui eu tenho a resposta do padrão interno. A resposta do padrão interno, segundo o enunciado, é 600. Deixa eu ver só se eu coloquei certo. Ele está falando que o diclorobenzeno é o padrão interno. Depois ele fala, forneceu áreas de 800 e 600. Isso, 800 para o analito e 600 para o padrão interno. Tá? Então, eu só tenho que fazer essa continha e eu acho que eu falei até para vocês, né? A gente fala que é o x'. Por que é o x'? Porque aqui eu vou achar a concentração do meu analito dentro do balão. Só que eu tenho que levar em conta que ele foi diluído 10 vezes. Eu peguei 1 ml e completei para 10. Né? Então, quanto que vai dar? Agora, lembrando que a solução foi diluída de 1 para 10, né? Então você tem que x é igual a x' vezes 10 dividido por 1. Então a gente pode dizer que a concentração do analito, que é a iodoacetona, é de 1,3 vezes 10 a menos 7. Isso.
Isso. Hum? Sim, isso. Então hoje a gente viu o método do hoje a gente viu calibração externa, viu o padrão interno e viu a adição de padrão. Também viu o teste F e o teste T, viu? Fizer uma revisão completa para nossa segunda avaliação de aprendizagem, né? Ah, só mais um detalhe, aproveitando que a gente tem mais uns minutinhos. Quem foi no laboratório viu. Isso daqui é um gráfico, né? Assim, por exemplo, você imagina que a maioria dos métodos colorimétricos, eles foram desenvolvidos lá antes da década de 70. Então, você imagina que qualquer método colorimétrico, o pessoal fala, faça a leitura em tantos nanômetros. Aí você fala, tá, mas por que eu tenho que medir a absorbância em tantos nanômetros, né? Ah, porque você imagina que ali é onde vai ter a máxima absorção do teu analito. Ali onde você está medindo o comprimento de onda é onde ele apresenta, teu analito apresenta maior absorção, maior absorbância. Um dado importante, né? Você imagina que o pessoal prefere fazer leituras na região do visível, né? Eu falo visível por si só, ele é muito intuitivo, né? Porque você vê a cor. Então, por exemplo, você vai determinar o cobre. O cobre é azul. Aí você vai determinar cobre na presença de um corante azul. Você já sabe que o corante azul vai interferir na tua amostra, né? Porque você está vendo a cor. Né? Eu sei que o cobre é azul. Eu sei que o corante azul também, então eu sei que se eu misturar os dois, com certeza, né, eles vão eu vou ler a absorbância do corante como se fosse a do cobre, e vice-versa. É uma análise que vai me dar problemas. Agora, na região do ultravioleta, você não vê nada, você não vê cor. Você não vê cor em abaixo de 400 nanômetros. Então, por exemplo, tem métodos que é para determinar a absorbância de proteínas, determinar a concentração de proteínas, e você lê a absorbância na região do ultravioleta. Aí fala, esse método é bom, né, professor? Ele, sim, é bom, tem uma absorbância alta. O problema é que ele é muito sujeito a interferentes, né? Você imagina que muitas substâncias vão absorver nessa região também, né, abaixo de 400 nanômetros. Tá? Enfim, essa figura que vocês estão vendo na... desculpa, eu sentei, eu não coloquei o compartilhamento de tela. Então, aqui tem o compartilhamento de tela. Então, aqui, o pessoal misturou ferro 3 com ácido gálico, né? Foi a mistura do ferro 3 com a solução colorimétrica, né? Que é uma mistura de ácido gálico com acetato de sódio. Aí a gente pegou e fez a leitura em diversos comprimentos de onda, né? Toda a região do visível, de 400 a 800 nanômetros. Vocês acham que vocês deveriam determinar a absorbância em que comprimento de onda? A leitura aqui, quando você trabalha com espectrofotômetro, ele fala em que comprimento de onda deseja ler a absorbância. Isso. Não, mas tem que olhar a figura. A figura que está no exercício 5. Em que comprimento de onda você acha que você deveria fazer essa leitura? Hum? Isso. Até é engraçado, sabe? Porque geralmente as substâncias que são azuis, elas absorvem muito a luz, né? Elas absorvem muito a luz de 650 em diante, né? Ele é descrito como um complexo roxo, né? Na verdade, a absorbância do roxo é máxima bem nessa região, de 550 a 600. Né? Então, então, se você vai tentar uma metodologia que não é conhecida, o que é muito difícil, porque por muito tempo
técnica instrumental que os químicos tinham foi a espectrofotometria, né. Eu acho que o pessoal começou a trabalhar com espectrofotometria eles começaram a trabalhar com espectrofotometria lá em 1890. Então você imagina que foi por muito tempo a única técnica instrumental que existiu, a espectrofotometria. Na época eles não falavam em absorbância, transmitância, falavam em densidade ótica, né. Muito bem, então tem aqui o último exercício do dia, porque o 7 ele é bem grande, e o 6 já é um exercício novo, né. Ele fala aqui: "Quando eu era garoto, meu tio Wilbur me mostrou como ele analisou o teor de ferro na água de seu rancho. Uma amostra com 25 ml de água foi acidificada com ácido nítrico e tratada com um tiocianato de potássio em excesso para formar um complexo vermelho, tá? O tiocianato é incolor. A solução foi então diluída para 100 ml e colocada em uma célula de comprimento óptico variável. Para efeito de comparação, 10 ml de uma solução de amostra de ferro 3, 6,8 vezes 10 a menos 4 mol, foram tratados com ácido nítrico, né, faltou o 3 no meu ácido nítrico aí, tá. É tudo Ctrl C, Ctrl V do livro, acho que o livro comeu o 3 quando eu dei Ctrl C, Ctrl V. Então diluídos a 50 ml. A referência foi colocada em uma célula de caminho óptico de 1 centímetro. A amostra de água apresentou a mesma absorbância da referência, quando o caminho óptico da sua célula foi de 2,48 centímetros. Qual era a concentração de ferro na água do rancho do tio Wilbur? Então, deixa eu ver aqui. Então eu vou parar o compartilhamento de tela. Não, esse daí é o que a gente chama de uma regra de 3. Tipo, você perguntou assim: calibração externa sem curva analítica. Aí seria uma regra de 3. Tem a curva analítica, uma regra de 3. Não, mas é o que eu falei, isso daí vocês se preocupam só na P3, né. Não. Então, o que que ele falou? Ele falou que o tio Wilbur dele, isso daqui é meio que um método, sabe, que o pessoal usa para determinar ferro na água, para quem tem bananeira. Daí eles vendiam um equipamento igual esse nos Estados Unidos lá na década de 70, 60, né, que era para o pessoal controlar o nível de ferro na água, né. Então ele fala que o tio Wilbur, ele pegou 25 ml de água, ele pegou 25 ml de água, ele transferiu, ele na verdade, ele acidificou, colocou o tiocianato. Por quê? Porque o ferro 3 ele reage com tiocianato em meio ácido. Não sei se vocês lembram da geral, lembra que eu falei para vocês que quanto mais alta a carga de um cátion, maior tendência ele tem de precipitar como hidróxido, né. Então o ferro 3, se você dissolve ele na água e não acidifica fortemente a solução, ele precipita como óxido de ferro 3. Então ele acidificou a solução para o ferro não precipitar, colocou tiocianato para formar o tiocianato de ferro 3. É que eu falei, a gente faz umas brincadeirinhas assim, né, você escreve num papel com tiocianato, depois você vem e com um cotonete vai passando ferro 3 em cima. Onde você escreveu fica vermelho, eles chamam de carta secreta. Porque o tiocianato ele é totalmente incolor.
Então, se você escreve num papel com tiocianato, não vai ficar cor nenhuma. O ferro 3, quando ele reage com tiocianato, ele fica vermelho. Então, onde tem tiocianato, ele vai deixar o papel vermelho. Aí eles chamam de carta, era uma brincadeira que o pessoal fazia no pequeno químico, né, que também a gente fazia muito em oficina, em interação, e também a gente dizia que no tempo antes da internet, né, tipo uma carta de um general para o outro na guerra, né, se a carta fosse interceptada, o pessoal ia pegar e ler a carta. Que era difícil, porque naquela época ninguém sabia ler também, né. Mas enfim, para ninguém ver que era uma carta qualquer coisa, era só um pedaço de papel sem nada escrito. Aí passava o tiocianato, o que estava escrito ficava vermelho, né, que eles falavam que era a carta secreta. Aí ele fala que ele colocou com ferro 3. Aí ficava vermelho onde tinha sido escrito com tiocianato, né. Aí ele está falando que 25 ml de água, né, foram tratados com tiocianato e ácido para formar esse complexo vermelho. Aí ele colocou essa solução numa célula com caminho óptico variável, e para efeito de comparação, ele fez a mesma coisa, ele pegou aqui um balãozinho, ele colocou 10 ml de ferro 3, cuja concentração é 6,8 vezes 10 a menos 4 mol por litro, né. Ou seja, ele diluiu essa solução 10 vezes, né, que ele colocou 10 ml e colocou o ácido, colocou o tiocianato. Aí que ele falou que as duas soluções tiveram a mesma absorbância quando o caminho óptico da célula foi de 2,48 centímetros. Aqui, a amostra de água apresentou a mesma absorbância da referência quando o caminho óptico da sua célula foi de 2,48 centímetros. Tá? Então ele está falando que aqui você tem a amostra e aqui você tem a referência. Tá? Aí ele falou que a absorbância da amostra foi igual ao da referência quando o caminho óptico foi de 2,56. Você sabe em química, né? Você sabe que a absorbância é igual a BC. O A é a absorvidade molecular, o B é o caminho óptico e o C é a concentração, né? Então ele está falando que a absorbância da amostra é igual à absorbância da referência. Então você sabe que a absorvidade molecular é a mesma, né? As duas têm tiocianato de ferro 2. Então você tem ABC igual a ABC, corta A com A porque é a mesma coisa. Então aqui você tem o caminho óptico da amostra vezes a concentração da amostra. Aqui você tem o caminho óptico da referência vezes a concentração da referência. Ele fala no exercício, a solução foi então diluída a 100 ml e colocada em uma célula de caminho óptico variável. Então ele falou que a referência tinha 1 centímetro, então a referência tem 1 centímetro, e aqui tem 2,48 centímetros a amostra. A concentração da amostra é minha incógnita, e a concentração da minha referência, né, 10 para 100, só, nem preciso de ajuda para fazer essa, é 6,8 vezes 10 a menos 4. Menos 5, né? Foi dividido para 10. Então, a concentração da minha amostra é 1 centímetro, dividido por 2,48 centímetros, vezes 6,8 vezes 10 a menos 5 mol por litro.
Não, é só 6,8 vezes 10 a menos 5, dividido por 2,48. Esse daqui ele está na parte de cima da divisão. Dois vírgula vezes 10 a menos 5 mol por litro. É que eu falei, você pode pensar também que ele diluiu a amostra dele 10 vezes, né? Então vezes 10, né? Então você imagina que a concentração da amostra é 2,74 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Se eu quiser dar essa resposta em miligramas por litro, como que é o usual, a massa molecular do ferro, é 55,84. Tá? Aí você lembra que esse M quer dizer mol por litro. Então você pode fazer 2,74 vezes 10 a menos 4 vezes 55,84. Multiplica por 1000 para ficar em miligramas. Então ele tem uma concentração de 15,3 miligramas por litro, ppm. Que é o mesmo que ppm, miligramas por litro. Certo? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, pela paciência de vocês, especialmente no começo da aula aí, que meu notebook teve que reiniciar, atrasou o início da aula. Boa prova para vocês. Semana que vem, na terça-feira, é feriado. Um bom feriado para vocês. E a gente se vê, então, depois do feriado, no laboratório de ensino, para a gente terminar as últimas práticas de titulação que tem para serem feitas. Tá? Muito obrigado pela atenção, tudo de bom para vocês e até depois do feriado.